bastidores da política. A informação com credibilidade. Aqui no Rádio Café, com Guilherme Rosa. Aqui você tem uma voz. Oito horas, 2 minutos desta quinta-feira, 8 de maio de 2025. A gente vai conversar agora com o vereador Sidão para falar um pouquinho sobre os 100 dias de mandato. Ele que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Sidão, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Café da 101. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes do Rádio Café. É um prazer estar aqui e parabenizar, tanto a Câmara quanto você aí por estar dando essa oportunidade para nós. Sidão, tu é um vereador reeleito, um dos poucos reeleitos nessa legislatura. Como é que tem sido esses 100 primeiros dias de trabalho? Primeiramente, acho que agradecer a toda a população pela expressiva votação, Fomos eleito o quarto mais votado, sendo que consegui aumentar em mais de 40%, a votação em relação a outra eleição. Acredito que seja o resultado do nosso trabalho, na busca de recursos, principalmente para auxiliar o Executivo nos projetos que são tão importantes para a população de Xanxerê, mas também eu vejo a proximidade que a gente teve nesses 4 anos de estar presente nas comunidades, nos bairros, com projetos importantes, Sidão com Xanxerê, levando o nosso trabalho, que é de você levar as indicações, as moções, os requerimentos, os questionamentos, a questão de você fiscalizar, a questão de você legislar com responsabilidade e também prestar conta, com muita transparência, tranquilidade. A gente fez todo ano uma prestação de contas do nosso trabalho, onde a gente foi nas comunidades, fazendo as plenárias e dizendo o que a gente fez e também se colocando à disposição. Certo. Sidão, não é prerrogativa do vereador trazer, pelo menos legal, trazer recursos ou buscar recursos para o município. Porém, tornou uma prática comum em todos os municípios. E o senhor é um dos vereadores que mais busca recursos junto aos seus deputados. Tem um balanço do quanto foi trazido ou do quanto foi prospectado nesse ano? Nesse ano a gente já conseguiu entregar algumas emendas, inclusive, para a missão SOS Vida, foi um veículo agora no mês anterior, ali uma emenda do deputado Padre Pedro, que tem um veículo novo já, para fazer o auxílio ali no transporte de produtos, de pessoas e também a questão da feira livre ali que eles fazem, para poder suportar as despesas também, além da comunidade, que ajuda. A FCDX também, foi conseguido um veículo do deputado Sareta daí, também, então para também auxiliar o transporte das pessoas ali para fazer os seus tratamentos e assim por diante. Então a gente também está estreitando os laços, com essas entidades. O deputado Fabiano também liberou uma emenda de 250 mil, Claro que você falou que não é a principal função nossa, acabou sendo uma tendência, pelo fato dos deputados ter as emendas, tanto os federais, estaduais e também os senadores, e a gente tem uma representatividade de 4 deputados estaduais e 2 federais, no qual eles fizeram também uma boa votação aqui e nem todos os municípios do estado de Santa Catarina conseguem eleger um deputado nato do município. Nós aqui por um bom tempo tivemos deputados estaduais e federais e agora a gente depende, de certa forma, desse olhar, e aí nós precisamos estreitar os laços, buscar esses recursos que tem, e aí nós precisamos também aqui o auxílio do executivo, nos projetos, que quando tem o recurso, então é preciso ter esse diálogo com o próprio executivo para que as coisas aconteçam aqui no nosso município. Certo. Vereador, nos trabalhos da Câmara, alguma dificuldade nesses 100 primeiros dias? Não, assim as coisas estão correndo, acho que bem tranquila, na Câmara de Vereadores, tu tem acompanhado também o nosso trabalho, onde a gente tem levado as demandas, principalmente das comunidades e dos bairros, o que mais surgiu, a gente viu uma preocupação bastante grande com a questão do lixo, até por conta da dengue, da chikungunya aí que tá, então as pessoas também estão preocupadas com isso. A questão das estradas, a questão do asfalto, demanda, e sem dúvida nenhuma também a gente viu bastante a questão da saúde, então sendo buscado, as pessoas por cirurgias, por exames, então é preciso também e a gente tem levantado esse debate lá na Câmara de Vereadores para que o Executivo também saiba, nós estamos lá na ponta, onde as pessoas chegam, nos procuram,
Questão da habitação também muito importante. Eu acho que essa questão de fazer o projeto aqui já está em fase, né, digamos, de cadastramento na Caixa, tudo. Então as pessoas tinham bastante dificuldade no início, né, da documentação, do procedimento, de como que era. E a gente também acompanhou, né, de perto, né, todo esse trabalho ali, além de você estar acompanhando, né, as questões estaduais, federais também, né. Sidão, eu preciso te fazer uma pergunta porque, se não me falha a memória, tu foi o único vereador, enfim, naquela questão do aumento de assessores, tu se posicionou contra, né? Não quero aqui debater se foi certo ou se foi errado, porque sim, o projeto já está sancionado, aprovado, inclusive já tem assessor nomeado. Mas tu se posicionou contra, o senhor se posicionou contra essa questão. E pairou uma pergunta no ar depois, ninguém falou, e eu falei, eu quero aproveitar, até para dar o direito de o senhor falar sobre. O senhor vai nomear assessor mesmo sendo contra na época da votação? Na época, quando foi para tirar o cargo de assessor, né, foi votado, né, favorável para tirar, né, isso há duas legislaturas atrás. E aí nós ficamos na legislatura passada sem, né, o assessor de bancada, por mais que é importante, é necessário para ampliar e buscar mais recursos e auxiliar o vereador também, que não é fácil, nós somos em 9 vereadores. Só que a gente fez um debate na legislatura passada do aumento do número de vereadores, né? Poderia ser até 15 vereadores. E com esse projeto, né, de aumentar os cargos de assessor de bancada, praticamente foi eleito mais 6 vereadores, né? Porque o salário é parecido, vamos dizer assim. Então, na época, as entidades se mobilizaram tudo contra, né, o aumento do número de vereadores. E agora, vamos dizer, não teve esse debate, essa repercussão, né? Mas, assim, é um direito agora de cada partido, né, nomear o seu representante lá. E, de certa forma, o nosso partido, como é uma lei, né, que se tornou lei, que nem você falou, provavelmente vai ser nomeado também. E também tem a questão de outros projetos aqui no município, né, que foram feitos, né, e a questão do asfalto poderia citar, né. Tinha muita gente, às vezes, que é contra lá, né, mas quando foi feito a audiência pública, né, por mais que a pessoa não aceitou, foi feito o asfalto, agora vai ser cobrado também da pessoa a parte que os cabe. Então, da mesma forma, né, tem o ônus e o bônus, né, você pega a questão do imposto de renda, né, a isenção, tem muitos que são contra, né? Até os 5 mil, um exemplo, mas se for aprovado vai ser beneficiado, tem os dois lados. Então, a princípio, tem uma decisão, a gente está discutindo dentro do partido também essa situação, mas na época que foi tirado para todos, e agora então até acaba sendo injusto pelo fato de que, vamos dizer, num jogo de futebol, uns vão jogar com 11 jogadores e eu vou jogar com 10, então se tu for ver, né? A pergunta foi só pela questão da coerência, mas não há nada de ilegal no processo todo. Isso, né? Sim, então ainda a gente está em fase, né, de decisão ali, mas como se trata de uma, vamos dizer, de uma lei aprovada, né? Na época quando foi, a gente também acabou fazendo de certa forma, numa certa coerência também do que a gente vinha, né, defendendo, né, que a gente defendia. Se fosse o aumento do número de vereadores, onde a população, né, Guilherme, vai escolher o representante para estar lá na Câmara, eu acharia melhor. Mas, enfim, se foi uma decisão nesse sentido, também a gente respeita e agora vamos trabalhar de agora em diante para que esse cargo traga benefícios também, né, para o município, que eu acho que é isso que é o mais importante. Sidney Mesnerovics, hoje é vereador de oposição, né? Haja vista que é o único do Partido dos Trabalhadores. O atual prefeito está no PL. A pergunta é, num mundo paralelo, porque no seu caso sim, eu penso ser quase impossível, mas se Oscar Ibiazus convidasse Sidão para a administração, iria? Hoje de certa forma, que a gente falou, a questão partidária ela é antagônica, né? Mas nós sempre tivemos aqui uma afinidade, né, no sentido de diálogo, de conversa. Eu sempre deixei bem claro que o município estaria sempre em primeiro lugar, né? Na busca de recursos, nos projetos e naquilo que eu puder fazer para o município. Até o final da minha vida eu vou estar fazendo enquanto estiver na vida pública, política. E então, eu sempre, até na época quando eu estava de presidente da Câmara, o pessoal disse, o Bolsonaro vai vir para Xanxerê, você vai lá receber e coisa. Sim, eu disse, não tem problema, eu estou à frente de
de um poder, né, constituído. A gente viu em algumas vezes aqui pessoas que não receberam, né, governador, presidente, coisa assim. Às vezes é complicado, porque você tem que levar em consideração principalmente a questão do nosso município, na busca de recursos. A mesma coisa agora, eu vejo também essa afinidade, né, que o próprio prefeito que tem com o próprio governador. Eu acho que é o intuito, né, principal de estreitar laços, né, para que as coisas aconteçam aqui. Então, é claro que hoje, de certa forma, é praticamente muito difícil, né, eu entrar na administração, né. Mas nunca nenhum projeto, né, Guilherme, a gente deixou de votar, né. Inclusive agora a gente teve ali a reformulação de planos de cargos e salários, né, da questão administrativa e outras, né, um pedido que o prefeito fez, que precisava de mais gente para poder trabalhar. A gente votou favorável, né, a questão da reforma lá, das secretarias e assim por diante, né. Pela análise que eu tenho, parece que o senhor não é aquele vereador de esquerda radical, né, mas trabalha para que as coisas andem. E com base nisso, vereador, eu te pergunto qual a prospecção para o restante desse mandato? Nós vamos, esses primeiros 2 anos, né, que é de certa forma, as coisas vão, ano que vem, né, de certa forma, tem muitos vereadores ali que podem estar de um jeito hoje e para frente é diferente, né, então a gente nunca sabe o dia de amanhã, né. Mas o trabalho vai continuar, né? Ali na Câmara de Vereadores, fazendo o debate, a gente sempre procurou fazer a nossa parte, né? De fiscalizar, de acompanhar o Executivo, mas também trabalhamos sempre, como você falou, com responsabilidade, né? Sabendo da nossa função ali, de não travar projetos, né? De não também... Hoje, claro que eu não teria essa capacidade, vamos dizer, de ficar travando um projeto, né? Porque a maioria dos vereadores é do lado do prefeito também, né? Então, a gente vai fazer o debate em algumas condições que a gente acha que não seja a mais favorável para o município. Mas, até agora, os projetos acho que estão vindo em coerência, né? Essa semana também a gente fez algumas ponderações lá na questão da licitação e do leilão ali, da questão da rodoviária, né? Que algumas pessoas, né, têm nos procurado. Então, são debates que a gente vai fazer e o Executivo tem esse poder de estar olhando ou não, né, para essa situação, né? Como é que está o relacionamento com o presidente da casa? Não, a gente sempre teve uma boa relação, né? Na época que eu fui presidente e depois o Cabo Oliveira, então a gente teve essas conversas, né, na época lá também, né, com o Saibo, né, que também ele na época desejava ser presidente ou eu novamente, né, e sempre tivemos uma boa relação, né, na parte ali de gestão também, né, ele sempre nos ajudou, nos auxiliou, tem experiência também e a gente deseja também que ele faça um belo trabalho à frente do Legislativo. O seu mandato ele tem uma característica que foi prometido por outros vereadores, né? Teve vereador na legislação passada que inclusive disse que ia colocar uma cadeirinha lá embaixo na Câmara e nunca o fez. Mas o senhor tem estado nas comunidades, tem ouvido as demandas, e isso não é aqui rasgação de seda, porque é prova, né? Esse trabalho de estar mais perto das comunidades deve continuar, Sidão? Até a questão do nosso mandato, ali o próprio partido também, agora nós somos o único parlamentar agora, cobrou também que a gente dê continuidade às plenárias, ao projeto, né, com a Kombi, lá de ir nos bairros, né, eu ia todo sábado num bairro, né, visitar, ver as demandas, e isso proporcionou um estreitamento muito grande com as comunidades e os bairros. E na campanha, né, tipo, nunca ouvi dizer assim de uma pessoa, o Sidão só veio na época da eleição, né? Até porque daí eles perceberam, né, essa proximidade. Acho que isso que refletiu 40% a mais na sua votação, né? Uhum. Então, pretendemos continuar e ampliar, e daí sai muita... Quando você vai visitar um bairro, as pessoas vêm e falam, né, o que precisa. Então, você não fica... de certa forma querendo fazer um projeto da tua cabeça que daqui a pouco não vai ao encontro do que é a necessidade lá daquele bairro, né? Perfeito. Se não, algo mais que você queira destacar desses 100 dias de mandato? Eu só tenho a agradecer, né, as pessoas que nos procuram pelas demandas que têm nos trazido sempre, e pode contar conosco, né, para levar ao Executivo, né, e cobrar e também ajudar a resolver, né? Eu sempre fui
não só de apontar os erros, mas também de buscar, né, a solução. Então, é claro que a gente tem essa consciência de que não vai conseguir resolver tudo, né, no nosso município, mas o nosso esforço vai se dar ao máximo para que as coisas aconteçam. Então, agradecer a confiança e dizer para a população que pode contar conosco aí nos próximos 4 anos e sempre, né, também, né, a gente tá, eu nasci aqui, me criei e provavelmente a gente quer construir, né, cada vez mais aqui para o nosso município. Muito bem, obrigado. Nós conversamos com o vereador Sidnei Mesnerovics, do Partido dos Trabalhadores, fazendo uma análise desses 100 dias de governo, de mandato no Legislativo Xanxerense. São 8h17.